Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Profissão de fé de Pedro. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista. Outros, Elias. Outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizes que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. Primeiro anúncio da paixão. Jesus disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Nosso Senhor abandonara a multidão, pusera-se a sós e consagrava esse tempo livre à oração. Por isso está dito: certo dia ele orava em particular, cercado dos discípulos. Dava-se assim como modelo para seus discípulos, ensinando-lhes a fácil prática dos seus ensinamentos. Julgo, com efeito, que os pastores dos povos devem ser superiores aos seus súditos nas virtudes, dando-lhes exemplo por meio de uma aplicação constante aos ofícios necessários e às obras que reconciliam Deus conosco. São Beda. Os discípulos estavam juntos do Senhor, mas ele, mesmo assim, orava sozinho para o Pai. É que os santos podem unir-se ao Senhor pela fé e pelo amor, mas apenas o Filho pode penetrar os segredos do desígnio paterno. Em qualquer lugar que esteja, Nosso Senhor reza sozinho, porque o desígnio de Deus é inalcançável às preces humanas, e não pode ninguém participar junto com Cristo das profundezas de Deus. São Cirilo. Essa dedicação à oração podia confundir os discípulos. Afinal, viam agora rezar como homem aquele que tinham visto realizar milagres com a autoridade divina. É para dissipar, pois, esta confusão que lhes faz a pergunta, não porque não ignorasse os louvores recolhidos entre o povo, mas para apartá-los das opiniões da multidão e infundir-lhes a verdadeira fé. Por isso segue: aos quais perguntou: Quem sou eu no dizer das multidões? São Beda. É com muita beleza que o Senhor, a fim de sondar a fé dos discípulos, pergunta-lhes primeiro o parecer das multidões, para que a confissão deles não fosse formada pela opinião do povo, mas fundada no reconhecimento da verdade, e para que cresce no que viram e não, como Herodes, se deixassem abalar pelo que ouviram. Santo Agostinho. Pode ser que te abale o fato de que Lucas tenha dito que o Senhor perguntou a seus discípulos quem os homens diziam que ele era, logo depois de falar que ele estava sozinho e que junto dele se encontravam os discípulos, ao passo que Marcos diga que ele lhes perguntou isto no caminho. Mas isto só abala quem nunca orou a caminho. Santo Ambrósio. Não é insignificante a opinião das multidões que os discípulos relatam. Eles responderam: João Batista, que eles sabiam fora degolado. Outros, Elias, que eles criam que haveria de vir.
outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas deixo para a sabedoria de outro investigar estas palavras, pois, se a Paulo apóstolo bastou não saber coisa alguma senão Jesus Cristo e este crucificado, por que haveria eu de desejar saber outra coisa senão Cristo? São Cirilo. Percebe a elegância das perguntas. Primeiro os leva a falar dos louvores externos, para em seguida arrancá-los de seus espíritos e produzir neles a verdadeira opinião. Por isso, depois que os discípulos falam a opinião do povo, pergunta a opinião deles mesmos ao acrescentar. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Quanta eminência neste e vós! Distingue-os dos outros para que não se deixem levar pelas opiniões do povo, como a dizer: E vós, que selecionei e chamei para o meu apostolado, vós, testemunhos dos meus milagres, quem dizeis que eu sou? Pedro antecipa-se aos demais, faz-se a boca de todo o colégio apostólico, não consegue conter os discursos do amor divino e professa sua fé. Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Não diz apenas que ele é Cristo de Deus, mas o Cristo de Deus, com artigo. E por isso, em grego, lemos ton Christon, pois muitos receberam a unção divina e foram chamados de Cristo em vários sentidos. Alguns foram ungidos reis, outros foram ungidos profetas. Nós mesmos, ungidos através de Cristo com o Espírito Santo, obtivemos também o nome de Cristo. Mas apenas um é o Cristo de Deus e do Pai, pois apenas ele, em certo sentido, tem por Pai aquele que está nos céus. Deste modo, não há nenhuma discordância entre o que diz Lucas e o que diz Mateus, em cujo relato Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lucas apenas usou-se de maior concisão, chamando-lhe o Cristo de Deus. Santo Ambrósio. Neste nome sozinho está expressa a divindade, a encarnação e a fé na paixão do Senhor. Abarca tudo, portanto, quem fala a natureza de Cristo e seu nome, que resume todas as suas virtudes. São Cirilo. Deve-se notar, porém, que Pedro, com muita prudência, confessou ser apenas o Cristo, em oposição aos que se atrevem a dividir o Emanuel em dois Cristos. O Senhor, aliás, sequer lhes tinha perguntado quem era, na opinião dos homens, o Verbo divino, mas quem diziam eles que era o Filho do homem. Pedro logo confessa que ele é o Filho de Deus. Nisto, São Pedro é digno de toda admiração e das preeminentes honras que recebe, pois acreditou e confessou que aquele que contemplava apenas na forma humana era o Cristo do Pai, quer dizer, o Verbo, que procedeu da substância do Pai, tornado homem. Santo Ambrósio. O Senhor Jesus Cristo não quis, naquela hora, proclamar a sua divindade para não causar comoção pública, e por isso segue. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém, para assim enganar o príncipe deste mundo, afastar a ostentação e ensinar a humildade. O próprio Cristo, portanto, não quis gloriar-se, e tu, que sequer nasceste de linhagem nobre, te glorias do quê? Queria também Nosso Senhor evitar que os discípulos, ainda grosseiros e imperfeitos, fossem esmagados sob o peso de tamanha pregação. São proibidos, portanto, de anunciar que ele é o Filho de Deus, para que o anunciem depois de crucificado. São João Crisóstomo. Em boa hora, Nosso Senhor proibiu que dissessem a alguém que ele era o Cristo, até que, afastada qualquer ocasião de escândalo e consumado o suplício da cruz, pudessem imprimir habitualmente nas almas dos seus ouvintes a verdadeira opinião a seu respeito. Pois o que uma vez cria raízes, mas logo é arrancado, dificilmente se firmará caso venha a ser plantado novamente. Já o que, uma vez plantado, permanece imóvel, cresce e se torna robusto com facilidade. Pois se Pedro, apenas de ouvi-lo, se escandalizou, o que sofreriam os outros se ouvissem que ele é o Filho de Deus, porém o vissem crucificado e escarrado? São Cirilo.
Era necessário, portanto, que os discípulos o anunciassem a toda a terra. Este, afinal, era o dever dos escolhidos por Cristo para o ministério apostólico. Mas, como atesta a própria Sagrada Escritura, todas as coisas têm o seu tempo. Convinha, com efeito, que primeiro fosse cumprida a cruz e a ressurreição, e a isso se seguisse a pregação apostólica. Por isso, Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Santo Ambrósio. Pode ser que o Senhor, porque sabia que mesmo os discípulos com muita dificuldade aceitariam o mistério da paixão e ressurreição, tenha querido ele mesmo ser o pregador da sua paixão e ressurreição. São Cirilo. Os grandes generais incitam à audácia os valentes nas armas, não apenas prometendo-lhes as honrarias da vitória, como igualmente reconhecendo que também o próprio sofrimento é nobre. E vemos o próprio Senhor Jesus Cristo ensinar isto. Predissera aos apóstolos que haveria de suportar as calúnias dos judeus, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Para ninguém pensar, portanto, que Cristo haveria de sofrer perseguições pelo bem da vida neste mundo, mas que aos demais se permitiria levar uma vida agradável, declara que aos desejosos de alcançar a sua glória é necessário passar por justos combates. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.